As bruxas e bruxos sempre estiveram à solta por aí. Quando eu era pequena, eu adorava os filmes Abracadabra e Convenção das Bruxas. Eu ficava fascinada com os feitiços e quando elas desapareciam, Isso sem falar do filme Mágico de Oz. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei embasbacada com a bruxa boa e a bruxa má. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre bruxas na ficção. Mas antes, você já sabe, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o joinha que ajuda a gente a crescer. A bruxaria existe desde sempre nas histórias que contamos uns para os outros. Certamente, uma das primeiras personagens é a feiticeira Circe, que está presente em várias das histórias e mitos gregos, inclusive na Odisseia de Homero. A Odisseia mereceria um vídeo só para ela, mas basicamente ela conta a história de Odisseu, também conhecido como Ulisses, e suas aventuras para voltar para casa. Odisseu é considerado o herói exemplar da literatura ocidental. Circe mora em um palácio muito bonito e canta com uma voz que chama a atenção. Quem passa perto do palácio escuta essa voz e resolve entrar, e aí tudo muda. Eu vou ler para vocês o trecho que fala de quando os companheiros de Odisseu escutam Circe cantando e resolvem entrar na casa dela. Essa é uma narrativa épica bem antiga, então a linguagem pode parecer um pouco esquisita, mas dá para entender o que acontece. Olha só. Ela, logo saindo, abriu as portas resplandecentes e convidou-os. Seguiram-na todos em ignorância. Euríloco deixou-se ficar, pois pensou ser um ardil. Fê-los sentar-se dentro, nas cadeiras e poltronas, e para eles queijo, cevada e mel amarelo no vinho mexeu, e ao alimento misturou drogas funestas, para de todo esquecerem a pátria. Mas depois que lhes deu e beberam, de pronto, com golpes de vara, no chiqueiro os confinou. Eles, de porcos, tinham a cabeça, o som, as cerdas e o corpo, mas a mente era firme como antes. Circe transforma homens e porcos. E aqui está uma primeira característica das bruxas. Elas sabem mexer nos alimentos, ervas e bebidas, fazem feitiços e são capazes de transformar pessoas em animais. A lista de personagens que se tornaram animais por conta de um feitiço é imensa. Talvez uma das mais famosas seja a história recontada pelos irmãos Grimm do príncipe que vira sapo. Bom, voltando a Circe, ela tenta também envenenar o herói, ou seja, Odisseu. Mas ele já estava avisado e protegido, e Circe não consegue. Ela diz então a Odisseu que ele tem um espírito impossível de se encantar. Os dois se tornam amantes, Circe devolve todos os seus companheiros à forma humana e todos eles ficam hospedados no seu palácio durante um longo tempo, até que finalmente resolvem retomar a viagem, ajudados por um vento que inclusive ela mesma providencia. E olha que interessante, o mito de Circe foi recontado pela escritora norte-americana Madeline Miller, que além de autora, é também pesquisadora dos mitos gregos. O livro foi lançado nos Estados Unidos em 2018, fez o maior sucesso e foi publicado no Brasil ano passado. No livro Circe, a autora reconta o mito do ponto de vista da Circe, desde o seu nascimento, o seu processo de amadurecimento e a sua vida adulta. O livro tem muitos paralelos com a Odisseia de Homero, e Madeline Miller mostra o processo de dominar e conhecer as ervas como o processo de emancipação emocional e mental de Circe. Digamos assim, que a magia de Circe é o modo como ela se empodera. Em uma de suas entrevistas, Madeline Miller disse que ficava incomodada quando lia a Odisseia e percebia o tratamento dado à personagem. Ela é uma deusa cheia de poderes e muitas vezes foi subjugada pelos homens mortais. E em nenhum momento alguém pensou em perguntar para Circe: mas afinal, por que você transforma homens em porcos? O livro de Madeline Miller reconta o mito de Circe, colocando-a como protagonista de sua própria história. Desde o seu nascimento, Circe se sente deslocada e vive muitos momentos de solidão. O processo de aprender a dominar a magia é também o seu processo de autoconhecimento e descoberta.
Se você gosta de mitologia, bruxas e feitiços, você vai adorar esse livro. A leitura é super fluida. O que define um bruxo ou uma bruxa? É apenas mexer em ervas e fazer feitiços como Circe? O que é, afinal, feitiçaria e bruxaria? O feiticeiro entende que o cosmo é um todo e que existem ligações ocultas e misteriosas entre todas as coisas. Por meio do seu conhecimento e seu poder, ele tenta interferir nessas ligações a fim de produzir os seus efeitos desejados. Sabe aquela história que a gente vê no post? Traga o seu amor de volta em 20 dias? Então, a bruxaria entende que os homens e as mulheres possuem relações misteriosas com tudo que está por aqui. As pedras, as ervas, os astros, o coração de um boi e a pegada de um pássaro, por exemplo. Conhecendo essas ligações misteriosas, o bruxo e a bruxa podem então manipulá-las, usando tanto o raciocínio quanto a intuição. E a feitiçaria avançada, digamos assim, invoca a participação e a ajuda dos espíritos. Além da manipulação dos vínculos misteriosos entre todas as coisas, as bruxas e bruxos têm uma outra habilidade irresistível, o poder da adivinhação. E nesse sentido, as personagens que eu acho mais interessantes para pensar essa questão são as bruxas da peça Macbeth, de Shakespeare. Basicamente, Macbeth é um general muito respeitado pelo rei e leal. Está voltando de uma batalha onde ele foi vitorioso. Nesse caminho de volta, ele encontra 3 bruxas que dizem para Macbeth que ele vai ser o futuro rei. Macbeth nunca pensou em ser rei, mas concorda que um comunicado desses abala a cabeça de qualquer um? Se você não conhece a história de Macbeth, eu não vou contar muita coisa para não estragar. Mas basicamente, as coisas vão dar errado para ele e muito sangue vai rolar. A profecia das bruxas atravessa o caminho do personagem e é justamente saber sobre o seu futuro que faz o seu futuro mudar. Porque se Macbeth não tivesse escutado as palavras das bruxas, será que ele teria tomado as decisões que tomou? A profecia é o que faz com que Macbeth escolha um caminho ao invés de outro. Você já pensou sobre isso? Se você iria gostar de saber como a sua vida será daqui a 5 ou 10 anos? Conhecer a nossa vida no futuro influencia a nossa mente no presente? Os poderes de adivinhação das bruxas e bruxos são temidos e desejados justamente por isso. Eles trazem essas questões sobre destino e livre-arbítrio. É claro que aqui a gente está falando da feitiçaria no campo das ficções e das histórias, mas vale lembrar que ela existe em praticamente todas as culturas e, dependendo, anda lado a lado com a religião. Um xamã ou feiticeiro pode trabalhar para o seu grupo para fazer chover ou pedir uma colheita fértil, por exemplo. Um ótimo livro que fala de feitiçaria do ponto de vista histórico é esse aqui, História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. Embora não seja um livro acadêmico, é muito bem embasado para falar da bruxaria ao longo da história, principalmente no Ocidente. Jeffrey B. Russell é professor de História Medieval na Universidade da Califórnia e publicou o livro originalmente em 1980. Anos depois, ele foi reeditado com a colaboração do jornalista Brooks Alexander, que adicionou novos capítulos. Na primeira parte do livro, os autores falam sobre as raízes da feitiçaria, a sua relação com a religião e suas raízes europeias. Inclusive, eles fazem uma diferenciação entre vários dos termos que são usados nesse grande tema, como bruxa, mago, feiticeira, feiticeiro, e eu nem vou entrar nesse mérito. Eles também falam, na primeira parte do livro, da perseguição e da caça às bruxas, fenômeno que aconteceu na Idade Média e que atingiu principalmente as mulheres. Na segunda parte do livro, os autores falam sobre a bruxaria moderna, contando como ela se reergueu depois do declínio com a caça às bruxas. E um capítulo muito gostoso de ler é o que fala como a cultura pop dos anos 90 ajudou a reativar o interesse pela bruxaria, principalmente através dos seriados Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e Charmed, e pelo filme Jovens Bruxas, de 1996. Segundo os autores, essas histórias ajudaram a encarar as bruxas menos como velhas, ranzinzas e resmungonas e mais como jovens bonitas e divertidas que têm um interesse pelo oculto. Eu quero abrir um parênteses e falar de outro livro, Mulheres e Caça às Bruxas, da pesquisadora italiana Silvia Federici. Esse não é um livro de ficção, mas sim de reflexões políticas bem interessantes. A autora conta que houve um momento na Europa medieval em que muitas terras eram de uso comum, ou seja, não tinham um único dono.
Muitas dessas terras eram cuidadas e cultivadas pelas mulheres, que tinham vários saberes sobre agricultura e ervas, por exemplo. Na lenta construção de um novo sistema econômico que culminou no capitalismo, muitas dessas terras foram cercadas e tomadas. Muitas mulheres, então, passaram a ser perseguidas e os seus conhecimentos desmantelados. Viúvas, solteiras, parteiras e mulheres que exerciam a sua sexualidade fora do casamento passaram a ser perseguidas e queimadas. A autora verticaliza bem essa discussão, então se você se interessa por esse tipo de análise, eu recomendo o livro. Bom, dos anos 90 pra cá, os bruxos, bruxas, magos e feiticeiras só fizeram mais sucesso. É claro que eu tô falando de Gandalf, Dumbledore e Harry Potter. A combinação de bruxaria com o amadurecimento de Harry e as intrigas e paixonites típicas da adolescência fizeram um sucesso estrondoso e ainda fazem, né? A verdade é que a gente poderia ficar aqui conversando sobre esse tema um tempão, porque não faltam personagens incríveis pra gente explorar essa questão. Gostou do vídeo? Então envia ele para aquela amiga ou amigo que adora um tarô, cristais, rituais com a lua. Segredinho nosso. Eu adoro, viu? E me conta também qual a sua bruxa, bruxo ou mago preferido. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!